Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, quem for ver esse vídeo. Eu venho falar agora para vocês sobre a letra cursiva. Eu gostaria de falar para vocês dar algumas estratégias para a letra cursiva. Mas antes de falar dessa letra cursiva tão polêmica, né? Uns acham que precisa ser feito, outros acham que não precisa ser feito e realizado. E o que eu queria deixar aqui para vocês? O que é importante nessa habilidade, o que seria importante dessa habilidade essencial para aprender a escrever? Pode ser trabalhado desde criancinha, desde os 9 meses mais ou menos. Você vai trabalhar os movimentos de pinça. Quais são esses movimentos de pinça? Uma criança de 9 meses. A criança pegar um objeto, ela começa a jogar para a mamãe, né, no chão, para a mamãe buscar. Se pegar o objeto, você pode colocar a criança com 9 meses, ela já está gatinhando, né? Ela já está mais atenta a essa psicomotricidade dela. O que você pode fazer por um objeto mais longe? Dar um objeto na mão dela, fazer ela pegar. Então, esse movimento de pinça já ajuda desde os 9 meses. Dessa mesma forma, durante os 3 primeiros anos de vida da criança, ela precisa explorar esse mundo com as mãos. Que jeito? Através de atividades de massinha, como por exemplo o movimento das mãos, e vai refinando, podendo ver que as linhas vão ficando um traço mais assim, com desenhos, né? Então ela começa, aí vai afinando quando ela mexe com as mãozinhas na massinha. O movimento também é importante, que ela começa a ficar mais definido, né? Então, nos 3 primeiros anos de vida, você dá papelzinho para picotar. Então, ela precisa estar trabalhando isso. Ela precisa se aperfeiçoar também o corporal dela. Ela precisa brincar de pular corda, ela precisa se movimentar, né? Porque para ela estar com esse tônus desenvolvido. Como que ela vai fazer um trabalho com a letra cursiva se ela não desenvolve o tônus muscular da mãozinha, né? Então, mais ou menos com 5 anos de idade, a criança já pode aperfeiçoar esse movimento das mãos, trabalhando com pontilhados, tá? Com pontilhados. Por volta de 6, 7 anos, ela pode então aprender o movimento mais complexo, que é o movimento da letra cursiva. Mas a criança em si, ela começa a ser alfabetizada com a letra bastão, a famosa letra de forma, porque é mais fácil, né, de visualizar a letra, aprender a decodificar, né, essa letra. Então, ela começa pela letra bastão. Mas só que que a gente acredita? Que, no entanto, essa aprendizagem, sim, ela pode acontecer devagar, de acordo com o seu tempo, mas precisa ser feito o quê? Estimulado. Estimulado o quê? Estimulado o movimento de pinça dessa criança, não só das mãos, mas não só dos movimentos de pinça, como o corporal dela inteiro, né? Para ela poder fazer essa letra cursiva, ela precisa estar pronta. Ela precisa estar brincando, ela precisa ter rasgado bastante papel, ela precisa estar brincando com bastante massinha, ela precisa brincar de pegar brinquedo pequeno, com monitoramento dos pais, dos professores, né, para ela poder não colocar na boca. Então, esse movimento ela precisa estar fazendo, tá? Você pode pegar, por exemplo, a pinça que você tem em casa, aquela mais grossa, e pedir para ela pegar uns papelzinhos e colocar de um lado para o outro. Isso também é bem interessante. Para estimular a aprendizagem do esquema corporal, o equilíbrio da postura, da forma do tônus muscular, trabalhar os olhos, atividades com massinha, tudo antes de você apresentar a letra cursiva para a criança, até a letra bastão. Então ela tem que entender de direita para esquerda. Então tudo o movimento, equilíbrio, postura, forma de tudo isso contribui para a criança, tá? Agora, como que a gente faz a transição da letra bastão para a letra cursiva? Então, no primeiro período da alfabetização, se usa a letra bastão, a de forma. Apenas no segundo momento que ela começa a aparecer, né? Começa a usar assim lá pro finzinho, assim, que desses 6, 7 anos que ela começa a aparecer essa letra cursiva para a criança. Primeiro, as crianças aprendem a formar a palavra usando a letra bastão, para então depois aprender a letra cursiva, tá? E
que será usado daí em diante na escola. A letra bastão é a melhor compreendida pelas crianças. Por quê? Porque elas aprendem mais fácil, elas dominam mais fácil. É mais simples, a linha retas, são linhas retas, né? Então é mais simples. O ideal é ensinar a letra cursiva depois que a criança já está alfabetizada, para que ela possa se dedicar ao desenho da letra, sem se preocupar em gravar, né, qual que é a letra, qual que vem antes, vem depois. Então, o interessante é ela ser alfabetizada primeiro, ela saber todas as letras em forma, letra de forma, bastão, para depois você iniciar a cursiva. Não fazer isso junto. Primeiro ela tem que entender tudo para depois ela começar a fazer a letra cursiva. Uma criança, para aprender a ler, ela depende primeiro do quê? Dos olhos, do processamento visual, da forma de aprender tudo. A criança precisa disso para ler. Da mesma forma, a gente aprende a habilidade específica, como a coordenação motora e cognitiva. Então, ela tem que estar tudo preparado. Isso são processos. Primeiro, a criança aprende a decodificar a letra, para depois ela ler. E, em seguida, ela aprende a escrever o que ela lê, sendo esse processo um pouco mais complexo na aprendizagem, né? Então, aprender a escrever é um processo formal que ocorre por volta dos 6, 7 anos, mais ou menos, essa habilidade, né? Aí vocês me perguntam, e no autismo? E no transtorno espectro autista, o TEA? Como que a gente vê? O transtorno do neurodesenvolvimento global, que seria o autismo, engloba umas dificuldades de coordenação motora, o que pode afetar a escrita. Para organizar assim esses movimentos, a criança precisa de um mecanismo chamado autorregulação, que pode estar prejudicado no autismo. Então, para ela poder ter todo esse movimento da escrita, ela precisa ter essa autorregulação, que no autismo é um pouco, às vezes, prejudicado. Mas nem por isso a criança com autismo não deve ser estimulada. Pelo contrário, ela precisa ser estimulada a letra cursiva. Caso ela tenha muita dificuldade, é recomendado o quê? Então, a letra bastão. Com qualquer outra criança, ela tem habilidades e dificuldades específicas, não é? Então, a gente orienta que tem que se estimular, sim, uma criança com autismo. Mas se aquilo que está prejudicando está maior do que o que a criança está aprendendo, a gente orienta ela a fazer a letra bastão. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para a gente fazer, para iniciar uma letra cursiva. Primeiro, a gente começa com as letras, pega o caderno eu oriento vocês, né? Isso é só uma sugestão, o caderno de caligrafia, né? Com uma folha de caligrafia. Vamos começar o alfabeto, né? De letra maiúscula, para você ensinar para a criança que aqui no meio a gente faz a letra minúscula e em cima a gente faz a letra maiúscula. Então, nós começamos com A, B, C, D. Vamos ensinar primeiro a maiúscula, né? Vamos ensinar primeiro a maiúscula. Por quê, gente? Porque já a criança, para sair daquele tamanho da letra, para ir para um tamanho menor, é uma dificuldade. Então, vamos começar com o tamanho maior, né? Depois que você apresentou para a criança a maior, você apresenta como se escreve a letra cursiva de minúscula. Tá? Você ensina ela que aqui na parte de baixo fica as minúsculas e na parte de cima as maiúsculas. Você pode também iniciar essa habilidade, essa estratégia com a criança, com alguma coisa que ela gosta de escutar. Uma música, um conto, uma brincadeira, alguma receita. De repente a criança gosta de receita, algum jogo para você explicar. Você pode estar fazendo com que isso seja mais agradável para a criança. Você não vai ensinar por ensinar, você vai ensinar alguma coisa com o contexto da criança, tá? E aqui eu trouxe, né, para vocês, aqui, por exemplo, aqui, que é mais antigo, tá? Um textinho, e aí a gente tira a letra cursiva minúscula e maiúscula, mas sempre oriento a maiúscula primeiro, para depois a maiúscula, tá? E você vai
ensinar a criança desta forma. Mas sempre, primeiro, você tem que trabalhar primeiro as habilidades essenciais da criança. Trabalhar tônus muscular, trabalhar equilíbrio, massinha. Nunca a gente pula essa etapa. Quando a gente pula essa etapa, a gente tem essas dificuldades que a gente encontra na sala de aula e nas clínicas, ok? E vamos lá. É só uma estratégia, uma dica. Fica a dica. Um beijo.